o título da mensagem é: o que a cruz de Cristo é? Principalmente para nós cristãos. Muitas pessoas têm uma ideia da cruz, né? O texto principal é Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. E eu vou ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. A cruz, para muitas pessoas, ele é um objeto místico, né? Que serve como um amuleto, como um protetor. Vocês já viram um carro pendurado, uma cruzinha atrás, caminhão, carro, né? Ela serve para muitas pessoas, ela serve como um símbolo místico, um objeto místico. Também não é apenas um símbolo de uma religião. Coloca lá uma cruz com Cristo crucificado, triste, morto, que todo mundo olha para ele, mas não consegue entender qual o objetivo daquilo, né? Nem mesmo um ornamento, uma joia preciosa, né? Muitas pessoas têm como uma cruz, um crucifixo, como uma joia, um amuleto, né? Algo que traz proteção, que dá garantia de vida, saúde, muitas outras coisas, né? Só para a gente entender, a cruz na época de Jesus Cristo, ela foi estabelecida 6 séculos antes de Cristo, que ela começou a ser usada, e depois de Cristo 4 séculos depois, após. Então ela teve aí um período de 10 séculos de existência, de utilização da cruz em si. Ela servia para punição. Os gregos, os filícios, eles puniam na cruz os políticos, os militares de guerra que eram presos na guerra, né? Então eles penduravam na cruz, matavam os seus inimigos. Já os persas, eles utilizavam como para corrigir os seus oficiais, aqueles oficiais que eram contra o governo, que eram rebeldes ao governo, eles crucificavam na cruz. Os comandantes, os líderes rebeldes, eram todos eles crucificados pelos persas. Já nos romanos, que foi na época de Jesus, os romanos crucificavam os humildes, os simples, aqueles que eram de classe mais inferior, aqueles que eram escravos, que não atendiam o seu senhor, por algum motivo eles eram taxados como criminosos, eles eram violentos. Então os romanos crucificavam, né? E eles crucificavam na rua, e a pessoa que era crucificada, ela não tinha o direito de ser sepultada. Agora você imagina, ela não tinha o direito de ser sepultada. Por isso que Jesus, o cara teve que ir lá recorrer para Jesus ser sepultado. Ele teve que recorrer à lei superior. Então as pessoas eram consumidas pelos animais, e os restantes eles eram jogados no lixo. Então era terrível. A cruz, se a gente for analisar, o sofrimento de Jesus naquela cruz foi terrível, tá?
A verdadeira cruz era um objeto de tortura, de castigo, de sacrifício. Na cruz, crucificando, a pessoa crucificada, ela era humilhada publicamente, sofria dores terríveis até a morte. O objetivo da crucificação era envergonhar o condenado e fazer da sua punição como um exemplo para todos a nação, que seja os romanos. Em Mateus 16, 24, 25 fala que nós devemos levar a cruz todos os dias e seguir o Senhor Jesus. Devemos carregar a nossa cruz, levar a nossa cruz dia a dia, morrer, morrer dia a dia. Qual é o verdadeiro significado da cruz? Então, vamos refletir um pouco sobre o significado da cruz para nós cristãos nos dias de hoje. Nós ouvimos tanta mensagem da cruz aqui e às vezes alguma coisa não está preenchida totalmente. Então, primeiramente, a cruz de Cristo, estou falando a cruz de Cristo, tá? A cruz de Cristo, não as outras, mas a cruz de Cristo. Tudo que eu for me referir aqui se refere à cruz de Cristo. Ela é a nossa reconciliação com o Pai. Ela nos trouxe a reconciliação com o Todo-Poderoso, com o nosso Deus. Nós andávamos desgarrados, nos nossos delitos e pecados, e na cruz Cristo nos reconciliou com o Pai. Efésios 2,16 diz: e reconciliaste ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. Jesus naquela cruz, ele destruiu a inimizade. Nós podemos achegar. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E o véu, um detalhezinho, tá? O véu foi rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque se fosse de baixo para cima seria força humana. Foi de cima para baixo, do alto, tá? A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós e do evangelho da salvação de todos os pecadores. Antes nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Lá em Isaías 59:2 e Romanos 3:23 fala a respeito disso. Mas nós somos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. Quando levamos a nossa cruz, devemos crucificar os nossos desejos e opiniões, e se for preciso, amar ao próximo e nos reconciliar com os nossos inimigos. A cruz de Cristo traz reconciliação. Se a cruz de Cristo traz reconciliação de nós pecadores com Deus, por que nós não podemos perdoar e reconciliar os nossos próximos, nosso irmão? Reflete sobre isso, tá? Se Ele nos reconciliou com o Pai, todos os nossos inimigos, vamos dizer, que nós achamos como inimigos, nós temos que perdoá-los e reconciliar com eles, porque a obra da cruz, se nós vivemos no nosso dia a dia, tomando a nossa cruz, a obra da cruz é reconciliação. Entendido? Então, primeiro, a cruz de Cristo nos traz reconciliação. A cruz significa reconciliação. Primeiro. Segundo, a cruz de Cristo é a glória de Deus para conosco. Gálatas 6,14.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus foi envergonhado na cruz e suportou tamanha afronta, porque ele sabia que receberia a glória do Pai. Lá em Hebreus 12, de 2 a 3, que nós vamos estudar próxima semana agora, né, Valtinho? Fala a respeito disso. Por mais terrível que tenha sido a dor de Jesus Cristo naquela cruz, nada se compara com a glória divina. Deu para entender? Amém. Por mais terrível que tenha sido a dor que Jesus Cristo suportou lá na cruz, nada se compara com a glória divina que ele recebeu do Pai. A nossa vida no dia a dia tem que ser isso. A glória de Deus na minha vida é maior do que a aflição do mundo. Qualquer coisa, louvado seja, glória ao Senhor. Bendito é o Senhor. Temos que ter isso temos que viver isso no nosso dia a dia. A glória de Deus é superior. Jesus fala assim: tenha bom ânimo, porque eu ensino. Tá? Se quisermos levar a nossa cruz nessa vida, não temos com o que nos gloriar, apenas reconhecer a nossa fraqueza e gloriar-se em Deus em todas as coisas. Por mais difícil que seja, levar a cruz, a sua cruz, e glorificando o Senhor. A cruz nos ensina a respeito da glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Terceiro, a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2:2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Não quero saber de nada. Eu quero saber é de Jesus Cristo crucificado. Esse sim, sabedoria de Deus. A cruz nos revela a sabedoria de Deus e não do mundo. Porque para o mundo, um Deus crucificado parece loucura, mas para nós sabemos que consiste na sabedoria divina, confundindo os sábios deste mundo. A cruz de Cristo deixa os sábios em paranoia. Eles sempre querem questionar e levantar uma coisa para anular a obra de Jesus Cristo. Vocês já repararam isso? Sempre eles inventam alguma coisa para anular a obra de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que isso é loucura. Nós vamos ver aqui 1 Coríntios 1, 23 a 25. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de quem? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Valtinho? Estou
loucura. Ah, você é doido, fica aí na igreja, vendo essas coisas. Loucura, é louco mesmo, sou doido, sou pirado por Jesus, sou fascinado por Jesus. Quando levamos a nossa cruz e aceitamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nos tornamos mais sábios espiritualmente. Amém? Aquilo que nós estávamos falando. Nós nos tornamos sábios. Deus nos dá sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria dele. É viver em espírito. A cada dia ele se revela. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Tem uma passagem que Deus abomina aquele que professa o nome do Senhor só de boca, mas não vive. Está longe de Deus. Não vale só de boca, tem que viver. Aprender do Senhor. Senhor, ensina-me. É aquela oração que eu faço. Senhor, ensina-me dia a dia. A cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. Temos que ser sábios nessa mensagem, viver essa mensagem. 4. A cruz de Cristo é a pregação, é a mensagem principal para todo pecador. 1 Coríntios 1:23. Nós lemos aí: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É a pregação principal. Tem que ser a mensagem principal. Teria que ser a mensagem principal em todas as igrejas. A notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso, é o principal conteúdo da nossa pregação. Tem que ser o conteúdo principal da nossa mensagem. A mensagem da cruz, de que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema da nossa pregação. Também devemos ensinar que precisamos levar a nossa cruz todos os dias. A cruz é e deve ser sempre a mensagem principal do Evangelho. A gente só prega isso, né? Não tem que ser. A mensagem do Evangelho não é você, não é nada, é Cristo crucificado. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz faz a diferença na vida do cristão e na vida do pecador. Quinto, ela é o poder de Deus. A cruz de Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ela é o poder. Deus derramou todo o seu poder naquela cruz por amor, por cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho. Ele deu por amor a nós.
Naquele momento Jesus tinha o poder de descer da cruz se ele quisesse descer. Ele não era zombado e era incentivado. Por que você não desce da cruz? Você não é o tal, você não é o filho de Deus, você disse que edificaria o templo em 3 dias. Tá aí. Mas se ele quisesse descer, ele desceria. Mas preferiu permanecer e mostrar de forma ainda maior o seu poder. Lá em Filipenses 2, de 1 a 11, depois você lê, o texto fala para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, esvaziando-se de si, humilhando-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo. Não é você querer ser o bom, querer ser o todo-poderoso, mas na situação de levar a sua cruz, você tem que se humilhar, se esvaziar de si, tornar obediente ao Senhor, independente da circunstância, independente da situação que você vive, que nós possamos viver. Temos que ser obediente ao Senhor, à palavra do Senhor. Não queremos ser o poderoso, resolver as questões da nossa maneira, do jeito que nós queremos. Mas Jesus colocou tudo ao pé do Pai. Que não faça a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Que se cumpra a tua vontade, não a minha. Quando Jesus disse, será que ele estava pensando em desistir? Não sei. Ele era humano e era Deus, mas naquele momento ele podia estar como um humano, clamando a Deus Todo-Poderoso. Ele podia. Então, quanto mais fracos somos, mais o poder de Deus se manifesta em nós, tá? Não sou eu que estou falando. 2 Coríntios 12, 9. Vocês lembram desse texto? Que Paulo, na sua fraqueza, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 2, 9. 12, 9, desculpa. Tá? Então, quanto mais fracos nos sentimos na nossa situação e nós estivermos debaixo da vontade do Senhor, mais forte o Senhor nos fará para passar pela provação. Então devemos levar a nossa cruz, porque quando nos sentimos impotentes, o poder de Deus manifesta sobre a nossa vida. A cruz de Cristo revela o poder de Deus sobre todos nós que cremos na obra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para todos aqueles que creem por fé. Nós falamos sobre fé, nosso estudo, né, Claudinho? Bom, aprendemos um pouco, não foi suficiente, aprendemos titico. Sexta exemplo: a cruz de Cristo é a conversão de todo o pecado da humanidade. Ele morreu por todos. Não foi por todos? Ele morreu por todos. Então toda a humanidade não pode chegar lá diante do Senhor e falar: eu
Que isso? Não estou sabendo. Ninguém me falou isso. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paixões e concupiscências do mundo. Crucificaram a carne. Vivem em espírito agora. O novo nascido. O novo nascido é nascido no espírito. Todo homem, todo ser humano, ele nasce morto espiritualmente. Sabemos disso. O novo nascimento espiritual só vem através da obra de Jesus Cristo na cruz após a sua ressurreição. Para todo aquele que crê pela fé, e a fé não vem de nós, vem dele. Tá? Na cruz de Cristo, se dirigiu todo o pecado da humanidade. Atrairei, né? Ao derramar o seu sangue nos lavou e nos perdoou. O propósito do espetáculo da cruz era que todas as pessoas, de todos os tempos e lugares, se direcionassem para Jesus, sendo alcançados por Ele. Lá em João 12:32 fala: atrairei todos a mim mesmo. Ele atraiu a humanidade toda. A cruz serve para sacrificar a nossa carne e nos transformar, negando a nossa própria vontade. Por isso, o levar a cruz significa se converter a cada dia, negando a vontade da carne e assumindo a obediência à palavra de Deus, para viver em espírito. Uma nova vida, ter uma nova vida. A cruz significa conversão. Se converter é mudança de direção. E não é assim. A mudança, a conversão, ela é 100%. É a 180 graus, tá? Então, se ela está assim, ela vai fazer assim. Se ela está assim e fazer só 90, não é a conversão completa. Ela é assim. Assim, converte 180 graus. É a conversão completa. É a mudança de direção totalmente. Se vier só bem aqui, aí você vai cortar atalho, né? E a Bíblia fala que nós devemos cortar atalho. Nós devemos prosseguir no caminho que nos foi proposto. Não desviar deste caminho. Não desviar. A Bíblia nos ensina. Então, a cruz serve para sacrificar a nossa carne e nos transformar, negando as nossas próprias vontades. Por isso, a cruz significa se converter a cada dia, negando a vontade da carne, assumindo a obediência e a palavra de Deus. Então, a cruz de Cristo significa conversão. Por último, ela é o perdão de Deus. Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele rasgou, ele comprou, ele pagou. Tetelestai, está pago, está feito, está consumado.
Que obra maravilhosa, hein? Mais bonita, né? Está consumado. Já pensou se você, um exemplo, né? Vamos colocar nas coisas materiais. Você tem uma dívida de R$1 milhão. Você não consegue pagar. Aí chega o cara e fala assim: não, eu vou pagar para você, está aqui. Ah, mas não, esquece, está pago. Não precisa devolver, não precisa fazer nada, está pago. Agora você imagine a nossa vida eterna. Ele fez isso por amor a nós, para nós termos uma vida eterna. Além de pagar a nossa dívida, nos deu a bênção eterna, de nós podemos desfrutar daquilo que é dele. Além de pagar, nos deu ainda. Jesus declarou na cruz o perdão não somente para os soldados que castigavam ele, ou os fariseus e a multidão que pedia a sua crucificação lá na cruz. Jesus declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano, Adão e Eva lá, até o último que vier a existir. Esta foi a obra da cruz. Lucas 23, 34, Jesus falando para os fariseus que zombavam dele ali, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão perdidos. Eles não estão entendendo isso. Não estão crendo que eu sou teu filho. É mais ou menos isso que está falando. Para eles, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, mas vão entender depois. A cruz é a maior prova de perdão. Como pode alguém sendo castigado, humilhado, encontrar forças para perdoar enquanto ainda está sendo ofendido? Nós conseguiríamos? Talvez não. Às vezes a gente é carnal, né? Não é? Não é, Maria? Às vezes a gente é carnal, não consegue perdoar, não consegue amar. Às vezes a gente vê o quanto carnal ainda somos e quanto nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Colossenses 1:20 diz: havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz. Somente o amor de Deus pode fazer isso. Por isso, o nosso levar a cruz dia a dia deve ser para perdoar todos aqueles que nos ofendem, aprendermos, estarmos dispostos a amar e a perdoar, porque Jesus nos perdoou naquela cruz. A cruz de Cristo nos ensina sobre o perdão. A cruz de Cristo, Cristo naquela cruz nos trouxe o perdão. E Ele ensina com essas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Devemos levar a nossa cruz dia a dia. Em Lucas 14:27, e qualquer que não tomar a cruz, a sua cruz, e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. A palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus com todo ser humano, e destes com o seu próximo. Ele nos reconcilia com Deus e deve ser a nossa reconciliação com o nosso próximo. A cruz de Cristo também nos mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Nos ensina a sabedoria que é espiritual e não carnal.
nos dá uma mensagem que deve ser pregada a toda criatura: a mensagem da cruz. Essa deve ser a pregação do Evangelho, nos capacitando com seu poder acima de todas as nossas fraquezas, fazendo-nos converter de todos os nossos erros, mudando as nossas vidas e declarando o perdão definitivo dos nossos pecados. Não existe cristão, verdadeiro cristão, sem a cruz de Cristo. Amém? Louvado seja. Vamos orar. Glória ao Senhor. Obrigado.